acho que é interessante a gente falar assim, talvez alguém que esteja nos ouvindo agora esteja nesse processo de discernimento, né, tentando entender, querendo saber, porque às vezes a pessoa não sabe com quem fala, o que faz, quem procura, né? Obviamente que vai procurar o nosso pároco aqui, né? Hoje Frei Leodir, ele vai dar mais orientações. Mas como que funciona esse processo de entrada? Você falou que você não fez o acompanhamento, né? Sim. Então tem um acompanhamento, você mora um ano lá sem ser seminarista, como é que funciona O isso? acompanhamento ele é algo obrigatório. Obrigatório mesmo. Porque o padre precisa te conhecer. Precisa conhecer a sua realidade. Você precisa conhecer a realidade dos freis, dos padres. Então, o acompanhamento é obrigatório. O padre Teodoro me acolheu porque ele de supetão, porque ele sentiu no coração. Porque ele olhou com misericórdia para mim. Mas o acompanhamento tem que ser feito. Senti esse chamado, quero discernir a vocação. Vou até meu pároco, né? O frei responsável pelas vocações, aqui no nosso paróquio é o frei André, né? Mas posso ir até o frei Leodir e dizer que eu tenho vontade de ser padre ou ser frei. Quero discernir. Porque dentro das crises vocacionais que eu tive, era essa, religioso ou diocesano. Né? Então, quero conhecer, quero discernir minha vocação. Primeiro passo, conversar com o frei. Né? Falar, frei, eu quero. Né? As meninas também, né? Que aí o frei vai encaminhar para uma irmã, para uma religiosa. Né? Então, primeiro passo, conversar com o frei. Para poder discernir a vocação, ajudar, né? nesse discernimento vocacional. Mas aí depois, né, por exemplo, o jovem chegou aqui no Frei André, né, fez esse acompanhamento ali com 16, 17 anos, entendeu que a vocação dele é o chamado ao sacerdócio. Qual que é o próximo? Aí vai pro seminário diocesano, buscar uma vaga. Quero ser padre diocesano. O frei e o padre vão me acompanhar. Primeiramente vai acontecer o quê? O acompanhamento religioso, né? Que é o frei vai te indicar, vai te falar sobre a vida religiosa, tudo. Frei, não quero não gostei disso não. Né? Então, vai te indicar pro padre diocesano. O padre diocesano vai fazer esse acompanhamento de um ano completo, você convivendo com os meninos. Você vai morar lá sem ser seminarista? Não, vai fazer encontros vocacionais. Ah, você vai fazendo... a cada 2 meses. Isso, conhecendo os meninos, tal, quem que você vai morar, né? Então, vai fazendo esse acompanhamento. Então, é um ano de acompanhamento. Então, estudando, tendo esse acompanhamento, conhecendo o padre vindo aqui na sua família, visitando. E aí, no próximo ano, você entra no seminário. Se o padre vê que você é apto. Que realmente você... ele vai buscar ver se você realmente quer, se não é essa fuga, se não é a fuga, ele vai tentar olhar... Porque o padre, gente, ele não é besta. Só tem a cara de besta, mas vê tudo e mais um pouco, igual o nosso reitor, né, o padre Teodoro. Vê tudo e mais um pouco. Então, o padre ele vai ver que se é a sua vocação ou não. Conversando com você, ele vai falar, esse menino não dá muito certo. Ou esse menino tem vocação, né? Então, ele conversando, ele vai ver com você e vai te chamar, fazer o convite. Você quer fazer experiência no seminário? Né? Então, geralmente, ele vai desde o primeiro encontro vocacional, o padre Teodoro, ele vai vendo os mais velhos, ou os que querem mesmo, que ele vê que tem uma estabilidade, porque tem meninos de 14 anos, né? E aí não tem como. Até o terceiro ano, o padre Teodoro pega pro seminário. Terceiro ano do ensino médio, para poder fazer no seminário propedêutico, né? A partir do terceiro ano, no caso, né? 17 anos. 17 anos. Né? Ele pega pra poder Menos fazer. Menos que isso... Já aconteceu. Mas o padre Teodoro acredito que não. Não, ele prefere não pegar esses meninos para poder fazer experiência. Porque é muito novo, né? Você age muito no impulso, né? Às vezes, na emoção. Talvez eu, né? Porque eu olho assim, eu fui, depois de uns 3 anos de caminhada, que eu fui buscar entender melhor a minha vocação. Sim. Só que se eu tivesse começado, talvez, minha caminhada com 14... Com 17 eu ia ter essa tentada de buscar a vocação. Só que eu não ia ter a maturidade que eu tenho hoje. E é essa maturidade. Ele vai, porque tem meninos mais novos que tem muito mais maturidade que meninos mais velhos. Sim. Que homens mais velhos, né? Então ele vai ver. Então ele vai analisar tudo. Desde o jeito que você... Desde a hora que você pisa dentro do seminário... Ele já tá te não jogando, a gente né? fala ele com o Teodoro que ele tem bilocação. Porque ele tá em 2 lugares ao mesmo tempo. É verdade, porque ao mesmo tempo que ele tá aqui com você vira, ele tá lá. Então, assim, ele observa muito. Então, desde o primeiro encontro, você pisou no seminário, tá sendo observado. Já tá igual Big Brother. Porque não é qualquer um que vai virar padre, né? Então, lógico. não é qualquer um. Chegou um louco lá do nada. E porque a história do Padre Teodoro é uma história muito bonita, né? Ele entrou por causa de comida no seminário. Aí ele foi atrás de saciar o estômago. De comida, isso. Ele gostou do colchão que dormiu e do galeto. Ele conta aqui do galeto, né? Então, ele entrou por causa de comida no seminário. Né? Mas o padre observa tudo. Né? Desde o primeiro passo que você dá ali no seminário, ele vai observar tudo para ver se você está apto. Porque a igreja não precisa de louco, não. Já tem muito. Isso é verdade. E é importante mesmo, para não ter casos de... Por exemplo, a gente sabe que a igreja, em certo momento, foi corrompida. Por pessoas que não eram do chamado à vocação e que entraram ali. Sim.
né, nós somos corrompidos, né? Que você falou, a igreja foi corrompida, né? Só o pessoal não achar. Exato. Nós Isso somos é bom corrompidos. esclarecer Nós, isso. né? A igreja é santa, pecadora em nós, como diz, né? O padre. Então, por isso que tem que ter esse discernimento, tem que saber. Não é qualquer um, gente, que vai chegar no seminário. Quer ser padre? Pô, entrei. Não. Porque tem que saber, gente. Mas se é um ladrão, como chama? Um estuprador, pedófilo, meu Deus. Eu vi uma vez uma frase muito interessante, né? Não existe padre pedófilo, professor pedófilo e, né, outras profissões. E fala assim, tal pedófilo. É o pedófilo que vira padre, o pedófilo que vira professor. Sim, sim. Né? Ele vai buscar acesso àquilo que ele quer pelos meios mais fáceis, porque Sim. o professor tem acesso a crianças. Né? Então, o pedófilo, qual que é o raciocínio dele? E aí, há um julgamento muito grande, né, de pessoas que não são católicas, obviamente, porque se você é católico de fato, você defende a sua igreja e você entende que não é o padre que é pedófilo, que é um pedófilo que virou padre. Infelizmente, né, por mais que descuido do formador. Por descuido, exato. E às vezes a pessoa consegue, né, enganar, né? Aí é tão bom ator que engana mesmo, de fato. Passa por bonzinho ali e aí viu e tá virando padre já. Aí depois que vira padre, se transforma. Né? Mostra quem é. Agora eu já tenho autoridade na minha mão. Então aí já não tem como mais. E se ele for ordenado padre, ele é padre. Ele é padre. Tu é sacerdote para sempre, né? Nessa vida e na próxima. Você é padre aqui no céu, pronto. Né? O que pode acontecer? A igreja tirar ele, mas ele sempre vai ter a marca, ele sempre vai ser padre. É um sacramento, É um né? sacramento, ele vai receber a marca do sacramento. Então não tem como tirar. Por isso esse cuidado de observar a forma que você anda, a forma que você olha para o outro. Então você vê muito. Eu já levei muito chamada de atenção, porque a forma que eu olho para as pessoas, né, do Padre Teodoro. Então, menino, esse olhar aí é um olhar meio mal, né? Ele fala, não tá bom, menino, vamos mudar. Né? Então, você vê tudo, né? A forma que a gente olha para as pessoas, onde a gente tá bravo, ixi. Então é muita coisa. Então, o Padre Teodoro vai te mandar do seminário, o reitor do seminário vai te mandar do seminário embora quando ele vê que você não tem mais jeito mesmo. Porque ele vai tentar o máximo possível. Porque é uma vocação. A responsabilidade de um reitor de seminário, né? Porque às vezes a gente tá falando aqui, discernir, né, e tal, ele entender se é a tua vocação ou não. Às vezes a gente pensa em, um menino que tá tentando, sei lá, em busca de comida, ou... Sim. Mas a gente vê, às vezes, pessoas de má fé tentando entrar no seminário. Como é que o rei... Olha só a responsabilidade de uma pessoa tentar entender se você tá agindo de má fé ou não, né? É muito difícil, então, né? é um processo muito grande. Porque tem muita gente que entra no seminário por conta de dinheiro. Quero ser padre porque o padre é rico. Nossa né? Senhora. E de fato, a nossa diocese é uma diocese que tem, né, ali uma estrutura econômica muito boa. Né? Não que os padres todos são ricos, mas os padres têm uma boa vida. E muita gente usa isso como fuga. Né? Ou para ter dinheiro, ou para assumir, né, sair daquela sexualidade exacerbada, tudo aquilo. Então, é a fuga. Então, por isso que o padre tem que observar muita coisa. Ou talvez como uma busca de autoridade, poder. De autoridade, Porque assim, o padre, ele é uma figura de autoridade em primeiro lugar, né? E as pessoas enxergam ele como uma figura de autoridade. Sim. Então, se você está na presença de um sacerdote, você já se porta diferente, sim. né? Você já se trata ele com respeito pela autoridade que ele tem, de fato. Né? Mas às vezes, talvez uma pessoa vá em busca pela autoridade. E dessa pela autoridade. A autoridade. gente fala no seminário, né, que, por exemplo, o jovem sai de casa mais novo que o pai e que a mãe, mas ele depois que ele ordena, ele fica muito mais velho. Porque o padre é isso, ser ancião, né? Então, por isso que você tem esse de pedir bênção pro padre. O padre pode ter 26 anos, que é a data limite para ser ordenado padre, né? O mínimo, né? E ele chegar em casa, o pai e a mãe dele vai dar bênção para ele porque ele é padre, né? Porque tem essa autoridade, porque ele é ancião, né? Nos olhos da igreja, ele conhece a palavra. Então, por isso, o menino mais novo que eu, vou dar bênção. Vai, ele é padre, né? Ele é padre, né? Bom, temos... Tem pergunta? Não, perdão. Louco. Temos algumas perguntas, né? Mas antes eu queria perguntar pra vocês, vocês querem uma água? Eu aceito, hein, coisa? Bibi? A gente nem apresentou o Bibi, né? Verdade. Se apresenta aí, Bibi. Não. Esqueceu de apresentar no começo, cara. Fala, Dá um salve pra Juventude turma aí. Fala, Juventude Católica. Eu sou o Gabriel Vidotti, tenho 16 anos e tamo aí, né? Com força. Indo lá, né? Também. A pergunta da Emily. Qual foi sua maior inspiração para seguir essa vocação? E outra pergunta da Emily, qual foi sua inspiração para seguir esse sacramento? Essas duas perguntas. E tem mais algumas que eu já vou perguntar. Inspiração enquanto padre, se for dessa forma a pergunta, né? Sempre foi o Frei Érico, né? Grande Mas Frei Érico. depois que eu entrei no seminário, foi o Padre Teodoro.
Porque eu falo, uma das pessoas que eu boto a mão no fogo pra falar que vivem de fato o sacerdócio de Cristo, que vivem a todo momento a persona Christi ali, as pessoas que eu conheço, é o Padre Teodoro e o Frei Érico. Então, assim, as minhas maiores inspirações, até entrar no seminário, Frei Érico. Então, tudo que ele fez pela juventude, tudo que ele faz. Depois que eu entrei, vendo o Padre Teodoro com todas as dificuldades, né, com tudo que ele passou, tudo que ele passa, e vivendo o que ele fala, porque ele não te fala nada que ele não vive. Não adianta. E ele não fala nada que ele não vive. Então, a minha maior inspiração, falar, olha, eu quero ser igual a ele, quando eu sou padre. É desse jeito que eu quero tratar as pessoas. Ele conversa com a gente, como ele faz a gente se sentir único na face da terra. Você conversa horas e horas. Ele fala, você pode ser a pessoa mais chata do mundo, né? Mas eu tenho que respeitar a pessoa humana, o Cristo que vive em você. Né? Então, a minha maior inspiração de vocação para seguir esse sacramento, para seguir essa vocação, hoje, Frei Érico e o Padre Teodoro. Porque eu falei, eu quero ser igual a ele, né? Na simplicidade. Eu acho que dessa pergunta a gente tira um assunto bem legal também, né, que dá, né, pelo que a nossa igreja ensina, das 4 vocações, né, 2 são os sacramentos, né? E quando a gente fala de sacramento, é uma marca indelével na nossa alma, né? É intirável. Ou seja, tu é sacerdote para sempre e você é casado até que a morte o separe. É uma só carne, não tem essa. Tchau, obrigado, não tem volta, né? Sim. E às vezes é muito... Eu falava isso para meus catequizandos semana passada. Como que foi banalizado o sacramento do batismo e o sacramento do matrimônio? Assim, tratado com total desrespeito e como se fosse qualquer coisa menos um sacramento, né? Sim. E que eu puxar para o assunto, né, de como que é importante você discernir a vocação e entender de fato, né, e se preparar. Por isso que o namoro, né, e o noivado é uma preparação para o matrimônio. Sim, sim. Né? Assim como a fase do seminário, por mais que você já está estudando para ser sacerdote, mas é uma preparação também, né? É necessário. E desde o início, quando você inicia, né, acho que a gente já pode entrar até nessa parte, quando você entra pro seminário, você já recebe ali, vamos dizer assim, o que você vai... Apesar de que, assim, quem decide ser padre já sabe o que você vai viver, né? Mas eu creio que eles devem afirmar isso lá dentro do seminário, ó, a vida de padre é assim, você tem que fazer isso, você tem que viver desse jeito, Sim. Senão você não é padre, né? Dentro do seminário propedêutico, que é o início, né, que é a iniciação, a introdução à vida do padre, a gente vira padre, de fato. Os padres conversam com a gente no seminário como nós, né? Então, a gente, de fato, vive a realidade de padre dentro do seminário. Né? Então, eles falam para nós mesmo. Então, tem as aulas, né? A gente tem aulas todos os dias no seminário. E os padres conversam como nós, como um deles. Então, a gente viaja para casa dos padres, a gente passa, fica a semana, a gente vai para as comunidades, ajuda na igreja, né? A distribuição da Eucaristia, a celebração da palavra. A gente tem contato. Então, no propedêutico, a gente vê o que é ser padre. A gente vira padre no propedêutico. Né? Então a gente passa por essa experiência mesmo. A gente é padre. Então, assim, as pessoas pedem bênção por educação. Eu sempre fiquei muito bravo, porque os meninos realmente parecem um pouco mais velhos que eu. E aí dava bênção pra todo mundo, assim, pra mim não dava. Ficava bravo, né? Porque eu achava que eu era coroinha. Mas desde o tempo. Então, assim, desde o respeito das pessoas mais velhas, né? No Paraguai, por exemplo, a gente viu que é um povo muito devoto. Eles dão bênção, eles tiram boné, né, para nós, pro padre, para nós também. Porque, assim, já iniciaram ali. O povo já vê a gente com uma certa influência. Então, desde o primeiro dia que a gente entra no seminário, é isso, isso e isso. Vocês vão enfrentar isso, isso e isso, enquanto padre. Eu digo por conta, assim, por exemplo, né, um dos princípios, um dos pilares do matrimônio, né, a fidelidade. Né? Então, você nunca vai poder se relacionar com outra mulher, é para sempre. Né? Um dos princípios do sacerdócio é o celibato. Você nunca vai se relacionar com uma mulher na sua vida. E isso é muito explícito dentro do... É muito... Creio, né? É muito, não estou afirmando, estou perguntando. Né? Eu nunca fui seminarista, né? Sim. Mas creio que deve ser muito afirmado para vocês. Sim, sim. É isso, a gente tem aula sobre isso. A gente estuda as bases do celibato sacerdotal. Porque o ser padre, a ordem, é um casamento. Né? É uma etapa. Né? A gente passa pela etapa do namoro, que é o propedeuta, o noivado, a filosofia, a teologia, né? A gente está ali passando por esse processo, até chegar o dia do casamento, né? E depois a gente casou, é só uma mulher só, não tem mais, né? É só ela, é só a igreja, é só tudo isso. Então, desde que a gente entra no seminário, a gente tem aula sobre isso, né? Você precisa, né, respeitar a sua esposa, né? Respeitar o seu noivo, porque nós somos da igreja, né? A igreja né? Então, a gente precisa respeitar o nosso noivo, que é Cristo. Então, desde o início, porque se eu pego conta da castidade sendo padre, eu estou traindo Jesus.
Sim. né? Ele é o meu noivo, né? Eu escolhi casar com ele, fazer ele a única pessoa da minha vida, né? E amar ele nas outras pessoas. Então, viver o celibato dentro do tempo do seminário, né? Falar, é obrigatório, você vai ter que viver o celibato dentro do seminário, né? É algo que eles pedem. E você tem a opção, a partir do momento que, sei lá, vamos supor que o jovem não sabia disso, né? Ele ficou sabendo do seminário. Naquele momento ele fala assim, ó, eu não quero ver o celibato, então ele tem a opção de sair, né? Porque eu vejo que muito, existe, acho que isso é mais levantado, não tem muito católico que diz isso também, né? Por que o padre não casa, né? Não sei o quê. Sim. Porque olha como que ele tá triste, né? Nossa, deve ser triste a vida do padre porque ele não é casado. Mas ele escolheu viver isso, ninguém obrigou ele, ele sabia. E é até mais feliz, né? Os padres falam, imagina, eu com a mulher conversando na minha cabeça toda hora, né? A criança correndo, né? Gato chorando, gato miando pra lá e pra cá, né? O padre Teodoro, ele conta pra nós que, até as freiras, né? Ele ia pros assentamentos, celebrar a missa, as freiras iam junto. E elas queriam voltar embora, que elas tinham horário. Eles brigavam com as freiras, falavam assim, eu não tive mulher pra ficar enchendo o saco, e você fica enchendo o meu saco, né, agora. Então é isso. Né? Eu sei que eu vou ter que viver o celibato. Eu preciso viver o celibato. Enquanto seminarista, falar, é algo obrigatório. Eu tenho que viver. Eu quero ser padre, como que eu não vou começar a viver agora? Né? Vou sair ali, vou voltar para minhas férias e vou acabar com todo mundo. Não, gente, é viver o celibato. Eu viso aquilo lá na frente, me vejo como aquilo. Então eu preciso começar desde agora, já praticar. Como eu vou praticar os sacramentos, né? Ajudando nas celebrações, distribuindo a Eucaristia, já fazendo o que um padre faz mesmo. Né? Então o celibato é o principal. Viver o que a igreja nos propõe. Quero ser padre? Não sou obrigado a ser padre. Ninguém me obriga, nem tô com a arma presa na cabeça. Né? Por qualquer momento eu posso sair. Né? Então, eu quero ser padre, eu vou viver aquilo que me é proposto. Né? Então, é isso, é viver o que a igreja nos propõe. Se a igreja me propõe, se eu quero ser padre, né? Por que o padre não casa? Porque o padre, ele tem que dar atenção a uma coisa só. Né? Se o padre casa, por exemplo, ou ele vai dar muita atenção à família e vai deixar de lado o sacerdócio, ou ele vai dar muita atenção para o sacerdócio e vai deixar de lado a família. E a gente não quer isso. É a prioridade. Então, para o pai de família, é a família. Para o padre, o sacerdócio, a igreja. Cara, eu nem casei ainda, né? Eu vou casar dia 11 de outubro agora. Que hoje faltam 24, 26 dias pro meu casamento. E aí já organizando casa, vida de profissional, trabalho e tal. Já é difícil. Imagina depois que casar vai ser mais difícil. Imagina mais. Linkar tudo isso com ser padre. Cara, existe alguma... A igreja oriental, né? Existe alguns ritos que são aliados à fé católica, sim, né? Tem a igreja e tal. Que aconteceu o grande cisma, né? Que separou as igrejas do Oriente e do Ocidente, né? Então, a igreja sírio-ortodoxa, ela tem padre que casa. Cara, eu não consigo entender. Pra mim não é possível. Igual pastores, assim. Os ritos são muito diferentes. Por exemplo, tem menino, por exemplo, mais novo que eu, na idade do Igor aqui, que são diáconos já. Então, assim, são ritos diferentes, né? Então, na igreja católica romana, durante muito tempo, pôde sim se casar. Mas viu que não dava certo o padre casar. Que ele ia deixar de lado alguma coisa que ele estava deixando de lado. Né? Ou era a família ou era a ordem. E aí passou-se a não. Mas tem muita igreja que sim. Mas eu acredito que seja muita coisa. Porque além disso tem que trabalhar. Porque a família precisa do sustento. Sim. Né? E sacerdócio, que é muita coisa. E ainda a família, misericórdia. É muita coisa. Trabalho, viu? Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Né? Gostou, né? Episódio maravilhoso desse. Não tem como não gostar. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. E se você quer nos ajudar, quer contribuir para essa obra de evangelização, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, postando cortes, postando stories. Tijolo Podcast é o nosso @. No YouTube aqui onde você nos assiste. Segue a gente, ative o sininho aí para quando sair um episódio novo, você possa estar recebendo a notificação. E agora também a gente está no TikTok. Então lá a gente também posta os nossos cortes. Então segue a gente lá, Tijolo Podcast. Valeu! Tamo junto.